Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta segunda-feira, como sempre, com muitas informações pra vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram, ó. Para tudo, tem uma novidade bem bacana para vocês. O Ryan Santos está iniciando um canal novo aqui no YouTube para fazer transmissão de jogos. E eu fui convidado aí para fazer a transmissão de Vasco da Gama e Bahia. Estreia, inclusive, do canal. Dá uma moral aí, que eles já estão pegando o Vasco de cara para transmitir. Então estarei ao vivo fazendo o pré-jogo diretamente de São Januário, de 6 até um pouquinho próximo da hora da bola rolar, tá? O nome do canal é BTB Esportes Oficial, tá passando para vocês na tela aí o printzinho, o link tá aqui na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado. Clica lá, se cadastra, vocês vão ver eu batendo um papo ao vivo quase 2 horas antes da bola rolar, pegando imagens do campo, etc. E depois terá a transmissão da partida. Conto com vocês, BTB Esportes Oficial. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Se inscreve rapidinho aí, porque depois vocês vão acabar esquecendo. Beleza? Espero vocês ao vivo diretamente lá de São Januário daqui a pouquinho. Dito isso, vamos começar a trazer as informações aí do nosso vídeo. Primeiro, falei para vocês no vídeo anterior de que Lucas Piton vive uma boa fase no Vasco da Gama. Já igualou a sua melhor temporada em termos de números, que foi a temporada do ano passado pelo Corinthians. Só que tem uma diferença. Ele chega a um gol marcado e 4 assistências no Vasco com 17 jogos. Ele atingiu essa mesma marca no Corinthians ano passado com 52 jogos disputados. E temos uma novidade, o Vasco contratou 16 reforços, um dos reforços que vem mais dando retorno até o presente momento é o Lucas Piton, mas tem uma notícia aí que não vai agradar muito vocês não, ele é bom e é ruim ao mesmo tempo. Informação dada pelo jornalista Ecrem Conu, que ele, é um cara muito respeitado, trabalha em grandes veículos aí ao redor do mundo, como Mundo Deportivo, Marca, Diário AS, ESPN, Cautio Piloli, O Jogo, de que 2 clubes franceses monitoram a situação de Lucas Piton. O jogador tem contrato com o Vasco da Gama até dezembro de 2026. O Vasco pagou algo em torno de 16 milhões de reais ao Corinthians por 60% dos direitos econômicos. O Corinthians ainda é dono de 40% dos direitos econômicos de Lucas Piton. Ele tem 22 anos, completa 23 ainda nessa temporada. Perdão, ele completou 23 anos agora no começo da temporada. Lembrando de que o Vasco da Gama é um clube que é SAF. E dentro dos seus projetos ali, tem sim venda de ativos e venda de jogadores e desenvolver jogadores jovens. Então, chegando uma boa proposta no meio do ano agora, é possível que o jogador seja vendido. Então, a informação que a gente tem é que 2 clubes franceses hoje monitoram a situação do Lucas Piton. Proposta, a gente ainda não tem nada a respeito disso, tá? Então é uma posição aí que é carente pra caramba no futebol mundial, que é lateral. O Piton é excelente jogador, tem boa técnica e caiu aqui um tabu, né? Diziam muito aí ao ele chegar ao Vasco de que ele era péssimo defensivamente. Sinceramente, não vi isso ele no Vasco até agora. O gol do Arthur contra o Palmeiras no Maracanã foi uma cabeçada em cima dele, mas foi mais erro de posicionamento do Léo e, por exemplo, do Robson do que dele. Tinha ele Arthur para fazer o gol e ainda um jogador bem mais alto, o Flaco Lopes, chegando em cima do Piton, que é bem baixinho, tá? Então a zaga do Vasco de uma maneira geral estava mal posicionada, mas só no Brasileirão o Lucas Piton participou já de 2 gols em 2 rodadas. Fez a jogada pro gol do Peck lá no jogo do Mineirão. E também jogada linda que ele dá um totozinho por cima do Arthur Cruz, o Pedro Raul cabeceia, o Everton espalma e no rebote o Gabriel Peck coloca no fundo do barbante, beleza? Então vamos ficar de olho aí que, segundo Ecrem Conu, 2 equipes francesas estão de olho na contratação do lateral esquerdo do Vasco, Lucas Piton. Dito isso, temos aí uma situação um pouco
Diferente, digamos assim, os companheiros do Papo na Colina repercutiram que o zagueiro Lianco, lembra dele? O Vasco tentou contratar ele no começo do ano, jogador que é base do Botafogo / São Paulo, ele foi pro Sub-20 do São Paulo, se profissionalizou por lá jogou no Torino, no Bolonha, até ser comprado pelo Southampton da Inglaterra. O Southampton pagou 7,5 milhões de euros para comprar o jogador em 2021 e ele tem mais 3 anos de contrato. Eis que a situação é a seguinte: o jogador curtiu uma publicação lá no Twitter de uma página do Vasco. Eu vou ler para vocês aqui o trechinho lá da rapaziada do Colina Informa. O Papo na Colina fez a seguinte matéria: um dos nomes que estiveram na mira do Vasco na primeira janela foi o zagueiro Lianco, atualmente no Southampton. Apesar do interesse, as conversas não evoluíram, isso falando no início do ano. Mas parece que o jogador ainda pensa no Vasco. A página do Twitter Colina Informa fez uma publicação colocando o zagueiro em um pós. Não demorou muito para essa atitude de Lianco animar os torcedores do Vasco. Recentemente, o agente do jogador não descartou uma possível volta do jogador ao Brasil. Aspas para o representante do Lianco: conversei com ele sobre alguns clubes, entre eles o Vasco, e me disse que parece ter um bom projeto para o próximo ano e para olhar com muito bons olhos. Claro, sem descartar outros clubes que têm interesse nele, disse Marcelo Voivonovic, empresário do Lianco. Tá beleza? Inclusive, se você dá uma olhada agora lá no Instagram do Lianco, a galera já tá invadindo e soltando Vasco, vem pro Vasco. O Lianco é um excelente zagueiro, cara. Se o Vasco fazer uma zaga com Lianco e Léo, uma puta zaga, candidato a ser uma das melhores zagas do país. O Lianco é um zagueiro rápido, de muita técnica. Você pegar os lances dele aí, até abusa um pouco. Dá mata no peito na área, dá chapéu, sai driblando, tem bola longa, boa antecipação. É um zagueiro de muita qualidade. Tá com 26 anos de idade, uma idade boa. Confesso que me surpreenderia o retorno dele ao Brasil. Acho que ele tem lenha para queimar e seguiria ainda tranquilamente na Europa. Mas, se topar um projeto do Vasco, seria excelente. Não temos nenhuma informação nesse momento de que o Vasco voltou à carga, até porque nesse momento não é uma lacuna dentro do elenco do Vasco buscar zagueiros. Zagueiros de perna direita, temos hoje o Robson, o Capasso e também o Miranda. Teve a saída do Anderson Conceição, o lado esquerdo do Vasco ali tem o Léo e depois já jogadores oriundos da base, o Zé Vitor e também o Lincoln. Então o Vasco hoje de perna direita mesmo, de esquerda, só tem 2 zagueiros, o Léo e o Zé Vitor. O Capasso joga dos 2 lados, o Lianco também joga dos 2 lados. Enfim, mas se fosse contratado, seria uma baita de um reforço. Tomara, já pensou o Miolinho com o Léo Jardim ou Ivan, Piton, Puma Rodrigues, Léo e Lianco, Jair, Cuejar, se chegar, começa a virar um baita de um time. Beleza? Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários do que vocês acham dessa situação. Agora vamos falar de São Januário. Estarei daqui a pouquinho lá e o Vasco fez uma publicação importante, informando de que o Vasco se reuniu com o prefeito Eduardo Paes para discutir a questão de São Januário, tá? E os CTs também. Aspas agora para que publicou o Vasco em seu Instagram. O Vasco da Gama se reuniu nesta segunda-feira com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, para discutir temas relacionados ao estádio de São Januário, CT Moacir Barbosa e operação de jogo. Estiveram no encontro, além do CEO da SAF, Luiz Melo, e do presidente do Clube Associativo, Jorge Salgado, o head de operações, Igor Borges, e o gestor de sedes, Pedro Seixas, além de Sérgio Dias, autor do projeto da reforma de São Januário, ou seja, eles foram com certeza já para discutir essa questão aí do potencial construtivo. Tanto é que o Pedro Seixas e o Sérgio Dias, que foram os arquitetos ali do projeto para poder fazer aquela reforma para 43 mil lugares, que é aquela maquete que tem inclusive lá na sede, lá na mega loja do Vasco em São Januário, que foi transmitido à época para Vasco TV, todo mundo já conhece esse projeto. Eles estiveram presentes nessa reunião na prefeitura. Então, parece que o negócio está caminhando mesmo para o Vasco conseguir fechar o potencial construtivo. E eu encerro com um tweet do presidente do Clube Associativo, Jorge Salgado. Ele publicou agora há pouquinho dizendo o seguinte: acabei de sair da reunião com o prefeito Eduardo Paes e o pessoal da SAF. É em pauta
a reforma de São Januário, CT da Cidade de Deus e melhoramentos em torno do estádio. Obrigado, prefeito. E aqui eu faço algumas aspas. São Januário é a questão realmente do potencial construtivo que negocia-se com a prefeitura. É ela que pode vender esse potencial para o Vasco pegar a grana e colocar na reforma do estádio. A questão do urbanismo, a melhora no entorno para se fazer um estádio maior e melhorar a mobilidade também é com a prefeitura. E sobre o CT Moacir Barbosa. Lembra que eu já falei para vocês algumas vezes aqui no canal de que a 777 fez melhorias no CT, mas está segurando porque não dá para você socar dinheiro lá sem saber que o terreno vai ser seu em definitivo. O terreno pertence à prefeitura. Então o Vasco deixa bem claro, através do presidente Jorge Salgado e também da nota oficial do Vasco em suas redes sociais, de que o Vasco foi negociar isso novamente em uma reunião com a prefeitura. Tanto o potencial construtivo, como também pegar a documentação definitiva do CT. Isso acontecendo, aí sim a 777 termina o CT e faz tudo aquilo que está projetado já para o nosso centro de treinamento, beleza? Então é isso, galera. Assim eu encerro a minha segunda edição. Estou partindo agora para São Januário. Às 6 horas estarei ao vivo lá no BTB Esporte Oficial, fazendo a transmissão de 6 às 8 com imagens. Vocês vão ver eu na cabine lá, pegando imagem lá, uma galera participando. Vai ser bem da hora, tá bom? O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, de graça. Clica lá e vamos pra resenha daqui a pouquinho. Eu tô esperando vocês. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento de que volta mais, tamo junto. Valeu!